Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia da gente fazer uma leitura até que longa entre Primeira Reis e Segunda Crônicas. A gente vai continuar sobre todos os reinados aí, né? No final, a gente vai fazer a nossa análise de tudo que a gente está lendo hoje, junto um pouquinho também com o que a gente já leu, fazendo um compilado aí para vocês, para entender um pouco melhor sobre todos esses reinados e profetas também, tá bom? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia em 1 Reis 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, mas no terceiro ano, enquanto Josafá, rei de Judá, visitava Acabe, rei de Israel, Acabe perguntou aos seus auxiliares: vocês não sabem que os sírios ainda ocupam nossa cidade de Ramote-Gileade? E nós estamos aqui sentados sem fazer nada para retomá-la do rei da Síria? Então ele se virou para Josafá e perguntou: você mandaria o seu exército junto com o meu para tomarmos Ramote-Gileade? E Josafá, rei de Judá, respondeu: mas é claro, você e eu somos irmãos. Meu povo está às suas ordens e meus cavalos estão ao seu serviço. E ele acrescentou: deveríamos primeiro perguntar ao Senhor para termos certeza do que ele quer que façamos. Então Acabe mandou chamar os 400 profetas e perguntou a eles: devemos atacar Ramote-Gileade ou não devemos? E todos eles disseram: sim, podem ir, porque o Senhor vai ajudar vocês a conquistar a cidade. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor? Eu gostaria de consultá-lo também. Sim, respondeu o rei de Israel a Josafá. Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas tenho ódio dele, porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Ele sempre tem alguma coisa ruim para dizer. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria falar dessa maneira, respondeu Josafá. Então o rei Acabe chamou um dos seus oficiais ordenando: vá buscar Micaías, filho de Imlá, depressa. Enquanto isso, todos os profetas continuaram profetizando diante dos dois reis. Os reis estavam vestidos com suas vestes reais, sentados em tronos colocados junto à porta da entrada da cidade. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaaná, fez alguns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes chifres o Senhor ferirá os sírios, até que sejam destruídos. E todos os outros concordaram, dizendo: vá e ataque Ramote de Gileade, porque o Senhor fará com que seja vitorioso. O mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas profetizam que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, vou dizer somente o que o Senhor me mandar dizer. Quando ele chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos atacar Ramote de Gileade ou não devemos? Naturalmente que deve. Não perca tempo, Micaías disse a ele. O rei terá uma grande vitória, porque o Senhor vai fazer com que ele vença. Quantas vezes preciso dizer a você que fale somente a verdade em nome do Senhor? Disse o rei. Então Micaías disse a ele: eu vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes homens não têm líder, que eles voltem em paz para suas casas. Virando-se para Josafá, Acabe disse a Josafá: eu não falei que isso iria acontecer? Ele nunca profetiza nada de bom, apenas o que é ruim. Micaías falou em seguida: ouça mais esta palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e os exércitos dos céus estavam junto a ele, à direita e à esquerda. Então o Senhor disse: quem é capaz de enganar a Acabe para que ele vá e morra no ataque em Ramote-Gileade? Várias sugestões foram feitas, até que, finalmente,
um espírito se aproximou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? O Senhor perguntou. E ele respondeu: Eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E o Senhor disse: Vá e engane Acabe, você será bem-sucedido. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. O Senhor determinou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenaaná, chegou perto de Micaías e lhe deu uma bofetada no rosto e perguntou: Quando foi que o espírito do meu senhor me deixou para falar a você? Micaías respondeu: Você receberá a resposta à sua pergunta quando procurar esconder-se num quarto interior. Então o rei Acabe ordenou: Levem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. Digam a ele: Assim diz o rei: Ponham este homem na cadeia e deem a ele pão e água, o suficiente para conservá-lo vivo, até que eu volte em paz. Micaías respondeu: Se você de fato voltar em paz, então é prova de que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Tomem nota do que eu disse, todos vocês. Então Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para Ramote de Gileade. Acabe disse a Josafá: Você usará suas roupas reais, e eu entrarei disfarçado em combate. Assim, o rei de Israel foi para a batalha disfarçado no uniforme de um soldado comum, e ambos foram para a guerra. Acontece que o rei da Síria tinha dado ordens aos seus 32 chefes de carros de guerra: Não lutem contra ninguém, a não ser contra o próprio rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram o rei Josafá em suas vestes reais, pensaram: É o rei de Israel, e cercaram o carro dele para atacá-lo. Mas quando Josafá gritou, eles viram que não era o rei de Israel e deixaram de persegui-lo. Todavia, alguém atirou uma flecha por acaso, e ela atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura de proteção. Leve-me para fora da batalha, pois estou ferido, disse gemendo ao condutor do seu carro. A batalha ia ficando cada vez mais violenta à medida que as horas passavam. O rei Acabe teve de enfrentar os sírios, ficando apoiado no seu carro. O sangue do seu ferimento escorria para o fundo do seu carro de guerra e, afinal, ao cair da tarde, ele morreu. Logo ao pôr do sol, propagou-se esta notícia entre os seus soldados: Tudo está acabado. Cada homem volte para sua casa, cada um para sua terra. Assim, o rei morreu e o seu corpo foi levado para Samaria, e ali foi sepultado. Quando seu carro de guerra e a sua armadura eram lavados ao lado do açude de Samaria, onde as prostitutas se banhavam, os cães vieram e lamberam o sangue do rei, exatamente como o Senhor tinha dito que iria acontecer. Os demais acontecimentos da história de Acabe, incluindo a história do palácio com o revestimento de marfim e da cidade que ele construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Assim, Acabe foi sepultado entre os seus antepassados, e o seu filho Acasias se tornou rei de Israel em seu lugar. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando subiu ao trono e reinou em Jerusalém durante 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sile. Ele seguiu em tudo os passos de seu pai Asa e não se desviou deles, obedecendo ao Senhor em tudo. Contudo, não destruiu os altares idólatras que havia nos montes, de modo que o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso ali. Josafá teve paz com Acabe, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá e de suas realizações de heroísmo e de suas guerras estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos cultuais
que ainda haviam ficado depois dos dias de seu pai Asa. Não havia nenhum rei em Edom. Naquele tempo havia apenas um representante do rei. O rei Josafá construiu uma frota de navios de transporte para buscar ouro em Ofir. Porém, eles nunca voltaram, porque naufragaram em Ezion-Geber. Acasias, e sucessor de Acabe, havia proposto a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os seus, mas Josafá não aceitou a proposta. Quando o rei Josafá morreu, foi sepultado junto com os seus antepassados na cidade de Davi. Seu pai e seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Foi durante o ano 17 do reinado de Josafá, rei de Judá, que Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e ele reinou 2 anos. Porém fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu os passos de seu pai e da sua mãe, e os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, servindo e adorando a Baal, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Segunda Crônicas 18. Mas o rei Josafá, rico e muito honrado, aliou-se a Acabe, rei de Israel, por intermédio de laços de casamento. Alguns anos mais tarde, ele foi a Samaria visitar o rei Acabe, e Acabe abateu um grande número de ovelhas e bois para receber Josafá e seus ajudantes. Depois pediu ao rei Josafá que se ajuntasse a ele com seus soldados, a fim de atacarem Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: Você vai comigo combater contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: Sou como você, e meu povo é como seu povo. Lutaremos juntos com você. Contudo, é melhor que primeiro consultemos o Senhor. Então o rei Acabe reuniu 400 dos seus profetas e perguntou a eles: Devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E eles responderam: Sim, pois Deus lhe dará uma grande vitória. Josafá, porém, não ficou satisfeito e perguntou: Será que não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem podemos consultar? Bem, disse-lhe Acabe, há um profeta por intermédio de quem podemos consultar o Senhor, mas não gosto dele, porque nunca profetiza coisas boas para mim, só coisas ruins. O nome dele é Micaías, filho de Imlã. Ora, não fale dessa maneira, disse Josafá. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e ordenou: Depressa, vai e traga-me Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos com as roupas reais, num lugar perto da porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um deles, Zedequias, filho de Kenaanã, fez para essa ocasião chifres de ferro e disse: O Senhor diz que o rei irá ferir os sírios com estes chifres até que eles sejam destruídos. E todos os outros concordaram, dizendo: Suba a Ramote Gileade e você sairá vitorioso, porque o Senhor entregará esta cidade nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido buscar Micaías disse a ele: Todos os profetas estão dizendo que o rei vai vencer a guerra. Espero que você concorde com ele e dê ao rei uma palavra favorável. Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus disser, isso falarei. Quando chegou diante do rei, este perguntou a ele: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E Micaías respondeu: Com toda certeza, podem ir. A vitória é certa. Mas o rei disse a ele: Quantas vezes eu tenho de dizer a você que fale somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías lhe falou: Na visão que eu tive, vi todo Israel espalhado pela montanha como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: Estes homens não têm líder. Mande todos para casa em paz. Eu não lhe disse? Disse o rei de Israel a Josafá. Ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito, apenas coisas ruins. Ouçam a palavra do Senhor, continuou Micaías.
viu o Senhor sentado no seu trono, cercado com todo o exército celestial à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor falou: quem é capaz de enganar Acabe, o rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote e Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, mas por fim, um espírito se apresentou diante do Senhor, dizendo: eu sou capaz de enganá-lo. De que maneira? O Senhor perguntou a ele. Ele respondeu: eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: isso dará certo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas, quando na verdade ele decidiu fazer o contrário do que eles estavam dizendo ao rei, e decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, caminhou até Micaías e lhe deu um tapa no rosto. Você é um mentiroso! Gritou Zedequias. Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá quando você for esconder-se num quarto interior. Peguem este homem e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e ao meu filho Joás, ordenou o rei de Israel. E digam que assim diz o rei: coloquem este homem na prisão e deem a ele somente pão e água, até que eu volte em segurança da batalha. Micaías respondeu: se o rei voltar a salvo, o Senhor não falou por meu intermédio. Depois, virando-se para os que estavam ali ao redor, disse: prestem atenção naquilo que eu disse. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar de modo que ninguém me reconheça, mas você vai vestindo com as suas roupas reais. E foi o que eles fizeram, e ambos foram para o combate. O rei da Síria tinha dado estas instruções aos chefes dos carros de guerra: não deem atenção a ninguém, seja soldado, seja oficial, só quero o rei de Israel. Quando os que conduziam os carros viram Josafá, rei de Judá, vestido em suas roupas reais, o atacaram, supondo que era o homem que procuravam. Mas Josafá clamou ao Senhor para salvá-lo. E o Senhor fez que os condutores dos carros deixassem o rei. Logo que os condutores dos carros descobriram que ele não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Mas um dos soldados sírios atirou, por acaso, uma flecha e feriu o rei de Israel no encaixe da sua armadura. Tirem-me daqui, disse ele ao condutor do seu carro. Estou muito ferido. A batalha tornou-se cada vez mais violenta naquele dia, e o rei Acabe ficou apoiado em seu carro diante dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol ele morreu. Segunda Crônicas 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou para casa em paz ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei e lhe perguntou: devia você ajudar os maus e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa do que você fez, a ira do Senhor está sobre você, mas há algumas coisas boas em você. Por que você mandou retirar as imagens vergonhosas de Aserá que havia no país e procurou ser fiel a Deus de todo o coração? Depois disso, Josafá morou em segurança em Jerusalém. Mais tarde, ele saiu outra vez pela nação, viajando desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, para animar todos a adorarem o Deus dos seus antepassados. Nomeou juízes que colocou em todas as cidades fortificadas de Judá, dando a seguinte ordem: tomem cuidado, pois foi o próprio Deus que nomeou vocês, e ele ficará ao lado de vocês e os ajudará a fazer justiça em cada caso que for apresentado. Agora que o temor do Senhor esteja com vocês, para que não torçam a justiça a favor de ninguém, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera os que cometem injustiça, nem que façam acepção de pessoas nos julgamentos, nem que recebam presentes para julgar a favor de qualquer pessoa. Josafá estabeleceu tribunais em Jerusalém e colocou alguns levitas,
sacerdotes e chefes de famílias para julgarem questões da lei do Senhor e as causas dos habitantes da cidade. Estas foram as instruções dadas a eles. Vocês devem agir sempre com fidelidade e com corações honestos no temor do Senhor. Toda vez que os seus irmãos israelitas das outras cidades mandarem um caso para vocês resolverem, seja um caso de crime ou de desobediência às leis e aos mandamentos, decretos ou ordenanças, esclareçam o assunto para eles, para que não cometam pecados contra o Senhor, para que a ira dele não venha sobre vocês e sobre eles. Se vocês fizerem isto, estarão livres da culpa. Amarias, o sumo sacerdote, ajudará vocês a tomarem as decisões finais nos casos de desobediência em assuntos sagrados. E Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, ajudará vocês nas decisões finais nos casos de desobediência às ordens do rei. Eles contam com o auxílio dos levitas. Sejam corajosos no cumprimento de seus deveres e que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente. Segunda Crônicas 20. Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo de além do Mar Morto, da Síria, em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, no pátio novo do templo do Senhor, e fez esta oração: Ó Senhor, Deus de nossos pais, o único Deus que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra. Força e poder estão em suas mãos. Quem pode resistir ao Senhor? Ó nosso Deus, porventura o Senhor não expulsou os habitantes que moravam nesta terra diante de Israel, o seu povo, e não foi o Senhor que deu esta terra para sempre aos filhos de seu amigo Abraão? O seu povo passou a morar aqui e construiu este santuário em honra ao seu nome, dizendo: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui diante deste templo, aonde o Senhor mora, e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Agora, pois, veja que estão aqui os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom. O Senhor não permitiu que nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Veja agora como eles nos retribuem, pois vieram para expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, o Senhor não vai julgá-los? Não temos condições de enfrentar esse exército poderoso. Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Todo o povo de todas as partes de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas mulheres e seus filhos e crianças de colo. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia e bisneto de Jegiel, trineto de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate. Fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém.
Não tenham medo nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorando o Senhor. Depois, os levitas, descendentes da família de Coate e da família de Coré, levantaram-se para louvar o Senhor, o Deus de Israel, com hinos de louvor em alto som. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor, e tudo sairá bem. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Marchando à frente do exército, eles cantavam assim: Louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez que os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente, pois os amonitas e os moabitas se revoltaram contra os seus aliados de Edom para destruí-los. E quando acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutuamente. Assim, quando os homens de Judá chegaram a um local alto de onde se avista o deserto, até onde eles podiam ver, o chão estava coberto de corpos mortos. Não escapou nenhum só dos soldados inimigos. Então o rei Josafá e seu povo saíram para tirar dos soldados mortos tudo o que podiam, e voltaram carregados de armas, animais de carga, roupas e objetos de valor. Era tanta coisa que eles gastaram 3 dias saqueando, mas era mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Então voltaram para Jerusalém com Josafá à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos de maneira tão maravilhosa. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas e se dirigiram ao templo. Quando os inimigos de Israel ouviram falar que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos do seu povo, o temor de Deus caiu sobre eles, e o reino de Josafá continuou tranquilo, pois o seu Deus concedeu paz com todas as nações vizinhas. Ele se tornou rei de Judá quando tinha 35 anos de idade e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele foi um bom rei, como seu pai Asa, e procurou seguir o Senhor, exceto pelo fato de não ter destruído os altares idólatras colocados nos montes, e o povo ainda não havia decidido seguir de coração o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reino de Josafá, do início ao fim, estão escritos na história de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos no livro da história dos reis de Israel. Mas no fim de sua vida, Josafá, rei de Judá, fez sociedade com Acasias, rei de Israel, que era um homem muito mau. Eles fabricaram navios mercantes em Ezion-Geber para ir a Tarsis. Então Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá e lhe disse: Já que você fez este tratado com o rei Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. Assim os navios se quebraram e naufragaram e nunca chegaram a Tarsis. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, minha gente. E o que temos para compartilhar sobre a nossa leitura aí? Começando em 1 Reis 22, que depois também teve, né, mais detalhado ali na parte de 2 Crônicas. A gente leu 1 Reis 22 bem extenso aí, contando, bem dizer, quase todos os acontecimentos que a gente releu em 2 Crônicas 18 a 20. Isso que eu ia falar mesmo. E 2 Crônicas 18 e o comecinho ali de 2 Crônicas 19,
repete quase todo ali, né, o que foi lido em 1 Reis 22. E só, né, aproveitando um adendo aí, que a gente terminou primeiro o livro, né, de 1 Reis, então foi o último capítulo aí do livro de 1 Reis. Mas a gente viu então que houve aí, né, havia um momento ali de paz, né, entre o rei de Israel e o rei de Judá, que a gente já viu em episódios anteriores que havia guerra entre eles, né? Entre os dois reinados. Mas agora, né, tá tendo um momento de paz ali, de harmonia entre os reis. E o rei Acabe aproveita e chama, né, o rei Josafá, o rei de Judá, para ajudar ele numa guerra que era atacar Ramote de Gileade, que eram cidades, né, de Israel que tinham sido invadidas e Os tomadas, né, sírios, né? pela Síria e não tinham sido, né, devolvidas, mas eram terras ali do próprio povo de Israel. E é legal ali, né, que Josafá fala, não, o seu povo é meu povo, eu luto com você, né? Mas antes, vamos consultar aí, ver se isso realmente é da vontade de Deus. E então Josafá faz essa solicitação, né? E daí então a gente leu aí que só um profeta, né, fala a verdade, fala realmente o que ia acontecer, que é Micaías, e ele fala, né, de uma forma bem assim, eu vejo, né, ovelhas por cima, né, das montanhas e elas sem pastores e voltando para casa em paz. Então ali o rei o rei de Israel, né, Acabe já entendeu ali o recado, mas ele não acreditou, né, porque todos os outros tinham falado. Os 400 profetas, né? Só que a gente não pode esquecer, né, que isso foi um desejo do Senhor ali para confundir, né? Para confundir Acabe e também levar ele para essa guerra. Então, o único ali que realmente andava com o Senhor era Micaías, né? Exato. E também que era para realizar ali uma profecia que Deus também já tinha feito, né, a Acabe. Então a gente já leu aí episódio anterior, né, que Acabe ele era muito ruim, mas ele tinha uns momentos dele ali de temor com Deus, né? Então já era para ele ter morrido ali por fatos aí que aconteceram anteriormente, mas ele também se humilhou muito e Deus falou para ele, né, que ele não pagaria por aquilo, pelos pecados que ele tinha cometido, mas que a família dele pagaria, né? Então o filho dele pagaria e tal. E só que ele iria morrer. E aqui a gente viu então, né, que ele vai para a guerra realmente, muda o uniforme dele ali ainda achando que, né, isso ia ajudar e é atingido por uma flecha. É aquele, né, a gente zoa muito, fala assim, o do O do nada nada de de Deus, né? Deus. Uma flecha que foi lançado por alguém que ninguém sabe quem que é e entra, né? Fala que, principalmente em Crônicas, né? Fala que entrou no vão da armadura dele. Então, tipo, Num buraquinho. era direcionado, já tinha um propósito para isso, né? Então a gente viu aqui que daí Acabe realmente morre como o profeta Micaías tinha falado. E a gente viu ali, né, já no capítulo 19, que fala ali, né, que Josafá foi um bom rei, né? E ele até trouxe uma coisa antiga, né, que tinha lá na época ali do primeiro povoado ali dos israelitas em Canaã, né? Quando começaram ali, quando ainda era até governado ali por Josué, até Moisés usava, né, os juízes. Então aqui a gente viu no capítulo de 2 Crônicas 19 que Josafá volta a colocar isso, estabelecer juízes, e esse juiz é muito legal para a gente entender assim, não são juízes como a gente vê hoje, né? É. Eles são juízes, ele fala aqui, ó, entre o versículo 5 em diante, ele fala, né? Nomeou juízes que colocou em todas as cidades fortificadas de Judá, dando as seguintes ordens. Tipo, Josafá falando para os juízes, né? Tomem cuidado, pois foi o próprio Deus que nomeou vocês, e ele ficará ao lado de vocês, e os ajudará a fazer justiça em cada caso que for apresentado. Então, assim, ele fez coisas bacanas que agradaram aos olhos do Senhor, né? Então fala também que estabeleceu tribunais em Jerusalém e colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias para julgarem questões da lei do Senhor e a causa dos habitantes da cidade.
Então isso é uma coisa bem bacana, né? Que ajudava também ali o povo a entender sobre as leis do Senhor e julgar de forma que respeitava as palavras de Deus, né? A gente vê aqui uma passagem onde ele está implementando muito sobre Deus, né? Principalmente depois do que Jeú veio falar para ele, né? Que ele precisava temer um pouco mais o Senhor, né? Porque ele estava seguindo caminhos errados, ele estava ali ajudando os ímpios, né? E amando quem odiava o Senhor. E aí, depois dessa palavra, foi aonde que parece que mudou todo o coração de Josafá. E Josafá falou assim: Olha, eu estou fazendo errado. Eu preciso fazer o meu povo caminhar. Porém, ele ainda pecou, né? Em não destruir os altares idólatras. Ele destruiu os prostíbulos cultuais ali. Porém, os altares não, que era onde as pessoas iam e fazia as suas ofertas, né? Por isso que o Senhor pedia tanto para destruírem os altares, não para não se propagar em si o culto para aquele outro, né? Mas para não ter a parte das ofertas, né? De rituais para esses outros deuses. Então Josafá começou a trazer essas leis, né? Igual o Jesus falou, ele colocou os juízes ali. E esses juízes, ele seguiu as mesmas leis de Moisés, né? Para ser ímpios, para não receber presentes, para poder apoiar um e não apoiar o outro. Então a gente vê um coração bem aquebrantado de Josafá, né? E depois ele vem ali derrotando Moabe e Amon. Na verdade, ali juntaram, né? No capítulo 20 a gente vê um mover de Deus ali incrível, né? Porque juntaram três exércitos, que era Moabe, Amon e os Meunitas. E era um exército gigantesco. E nessa hora, então, Josafá e todo o povo de Judá busca a Deus, né, de todo o coração ali, fazem jejum e buscam aí a Deus. E daí Deus responde através até de uma pessoa que está lá no meio, que Que era recebe, ainda fala muito, né, no 14, versículo 14. O Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel, o filho de Zacarias. Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Metanias, um levita nos filhos de Asaf. E ele disse, né? É legal assim que Deus, quando precisa que alguém fale, ele vai mandar o Espírito Santo por meio de alguém ou para te dar a mensagem, né? E aí é isso que o G está falando, né? E Deus ali venceu, né, a guerra. Até ele falou assim: vocês não vão precisar lutar, A vocês só batalha não vão, é né, a nossa. batalha, eu vou lutar por vocês. E mostra ali que virou um mar de sangue, né, um mar de corpo, e que até fala que foram 3 dias só catando as coisas, animais. Aqui fala, ó, foi carregando armas, animais de carga, roupas e objetos de valor. 3 dias só recolhendo, porque o exército inimigo, um se virou contra o outro, né? Então, isso foi muito bacana, ver esse mover de Deus ali pelo povo de Judá, realmente protegendo eles. Eles louvam a Deus, eles reconhecem ali que foi totalmente a Deus. E mas, né, até como a Sayuri falou, já no finalzinho ali ainda do versículo 20 fala, né, que Josafá foi muito bom e que ele foi bom como seu pai Asa. Mas Os lugares altos não foram removidos, né? ele esqueceu ainda. E a gente vai ver quanto isso incomodava Deus, porque a gente vai ver que um rei vai destruir esses altares, né? E o legal é de mostrar que ali no versículo 33 ele fala, né, que o povo ainda não tinha preparado seu coração para o Deus de seus pais. Então era o desejo de Deus é que as pessoas aprendam sim a amar Deus, sabe, a reconhecer quem é Deus. Tanto é que houve lá aquela passagem com Elias, né, e o rei ali tentando mostrar, olha, eu sou Deus, foi, ajudou na batalha ali Acabe, mostrando, olha, eu sou Deus. E mesmo assim não houve esse reconhecimento. E então a gente vê assim o tempo inteiro Deus tentando se mostrar e ajudar o povo e falar assim, olha, adora só eu, não se bandeia para outros lados, né, para outros deuses que vocês mesmos criam, né? E termina ali, né, a leitura de hoje,
e 2 Crônicas 20, falando que o rei Josafá fez uma sociedade com Acasias e que eles fabricavam navios mercantes, né, para ir a Tarsis. Só que isso não era do agrado de Deus. E até vem um profeta ali, né, que chama Eliezer e fala, né, para Josafá: já que você fez esse tratado com o rei Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E termina falando ali que nenhum navio que foram construídos por eles Chegou. chegou, né? Tudo naufragou. Tudo naufragou em Tarsis. Então aqui eu acho que o que dá pra gente aprender de tudo, né, dessa nossa leitura de hoje é quando o Senhor tá no meio da batalha, a batalha é vencida mesmo que os seus olhos naturais diz assim que é impossível, né? Tanto é que a gente viu essa batalha contra Moab, contra Amon ali e o outro povo, e que houve essa reviravolta onde um lutou contra o outro e Josafá saiu vitorioso, né? Por quê? Porque a batalha era do Senhor. Aí, quando você vai fazer outra coisa que não é do agrado do Senhor, uma coisa até mesmo que simples, né? Um navio ir até tal lugar, ele naufraga porque não é da vontade do Senhor. Então, aqui nos chama muita atenção para a gente abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais para poder pedir direcionamento para o Senhor, para estar aonde Deus deseja e não você querer mostrar para Deus os seus planos e falar: Deus, entra aqui agora e segue aqui, sendo que esse, você não consultou se esse é o plano de Deus. E você precisa estar quebrantado também para quando consultar e Deus te mostrar que não é o desejo dele, assim como usou ali Micaías, né, para mostrar para Acabe, olha, os 400 está falando que sim, mas eu vejo isso, isso, isso. E você não está aberto também a se aquebrantar e seguir o que o Senhor fala, né? Você precisa vigiar, né, as suas atitudes para poder estar tendo glória com o Senhor, para você poder estar tendo conquistas com Ele, né? Porque a gente nunca pode esquecer que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? Então, se algo está saindo errado aí, que não está saindo do jeito que se desejava, é porque em algum momento você deixou de ouvir o direcionamento que Deus tinha e ele precisa, às vezes, ajustar a sua rota para você voltar. Então, não condene quem sempre tenta te ajudar, tá bom? Eu acho que é isso que a gente tem para compartilhar hoje para vocês. Amanhã, no próximo episódio, a gente tem mais desenrolar dessa história aí. Então, já te convido para você se inscrever no nosso canal, ativar seu sininho, curtir esse vídeo e estar conosco amanhã, tá bom? Um beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!